fosse assim, o dono do ouro e da prata viria aqui andando em carruagem de ouro. E Jesus é o nosso exemplo. Israel, o povo de Deus, viveu no apogeu da prosperidade, mas eles apostataram-se da fé, afastaram-se de Deus. Agora, irmãos, você quer ver uma coisa? É fácil eu olhar para Mateus, quando Mateus está passando por uma adversidade, Mateus perde tudo, está doente, e aí é fácil alguém se encorajar, bater o pé, rodopiar, ir lá e falar e profetizar, e exortar o irmão. Mas eu quero ver você ir lá profetizar para um irmão que era pobre e que agora é o bambambam da cidade. E aí Deus fica olhando para as igrejas, Deus fica olhando para os grandes templos, Deus olha para os profetas, e nenhum deles se atreve a ir lá. E Deus precisa fazer alguma coisa, afinal de contas é o seu povo. Então Deus desce e visita as igrejas, Deus visita as catedrais, e ele vai em contra os profetas. E tinham profetas, irmãos, verdadeiros epicureus, conheciam o Torá, o Pentateuco, eram exegéses, pegava um texto e ia lá e conhecia o original. Mas Deus olhava para eles, irmãos. O grande problema, a nossa problemática, é que às vezes eu olho para o irmão, para uma irmã, e eu vejo o teu rostinho bonito aqui. Eu vejo o teu cabelo bonito, você passou a prancha, né? Hidratou, maquiou, terno bonito assim e tal. Mas Deus não vê como vê o homem. Sabe, irmão, esse tecido aqui é como nada. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. E Deus olha no coração, Ele prescruta. E Deus desce, encontra os profetas, mas nenhum deles, irmãos, está em condições de ir lá e falar a Israel. Apostados. E Deus vai no campo e ele encontra um homem, Amós, um boiadeiro. A história diz que ele era um homem simples. Ele morava na região rural, trabalhava no campo, era amansador de boi, domador de bois, porque naquele tempo quem tinha um boi manso que arava a terra valia muito. E aquele homem, irmão, aperfeiçoou em adestrar boi bravo. E durante o dia, na parte da manhã, aquele homem adestrava os bois. Mas era uma região que era muito quente. Então, quando o sol estava calcinante, ele reunia o rebanho debaixo dos sicômoros. Sicômoro, figueira brava. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o sicômoro e a figueira brava. O sicômoro, irmão, é um figo, produz um figo, mas esse figo não amadurece, produz em abundância, mas ninguém chega e olha e vê os frutos do sicômoro maduro para degustar. Não obstante, produzir muito, mas não amadurece. Quando ele fica de vez, preparando para amadurecer, ele apodrece e cai. Tem uma peculiaridade: os figos do sicômoro, ele tem um veneno, um leite, que é como um veneno muito tóxico. Ele é conhecido na Palestina como o figo dos pobres. Os pobres, por necessidade, aprenderam a comer aquele fruto, mas ele escolhe eles verdes porque não amadurecem. Lavam, esfregam até tirar o veneno e cozinha, colocam algum produto doce para degustar, mas o fruto não amadurece.
Aquele homem está debaixo do pé desse pombo. E ele observa as vespas. Existe uma espécie de vespa naquela região que elas aprenderam a alimentar-se do veneno do figo. Elas vêm, pousam nele, nos frutos ainda temos, coloca lá no seu óvulo e ele cresce lá dentro. E quando ele eclode, ele alimenta do veneno. E quando a fruta pensa que vai amadurecer, aquele inseto já lhe comeu por dentro e ele apodrece e cai. E Amós, um dia debaixo do sicômoro, ele vê o vento, as vésperas chegando, sentando sobre os frutos, e ele percebe o vento que enxota o